Boa tarde, meu povo. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril. Eu não vim para cá esses dias, mas não gravei nada porque só foi cortar. Cortei só um monte de coisa e levei lá para o quarto para ir colando, fazendo as florzinhas, botando dupla face, né? Eu não sei se eu falei para vocês que eu já postei aqueles kits, deu tudo certo no sábado, enviados com sucesso, e ficou agora só as 20 caixas do Luigi, Mario, Super Mario, né? Mario e Luigi. Eu já mostro já, deixa eu só terminar esse topo, que esse é um topo que vai ser para quinta-feira. Aí eu já quero deixar tudo certinho, o de quinta e o de dia 4, que é o do Hulk. Eu já quero deixar tudo certinho para poder embalar no do Mário, para poder entregar com antecedência, né? Gostaria de entregar no sábado de novo, mas não sei se consigo terminar até lá, porque são 20 caixinhas, né? Não são 10. Então, eu não sei. Mas uma coisa eu já fiz, que foi colar as tampinhas. Foram 60 tampinhas, né? Que são 20 caixas. São vezes 3, né? Porque é a tampa, a parte do miolinho e a parte de baixo. Então, já terminei das 30 caixas. Então, ó, tá ali separadinho. E agora eu vou colar isso daqui. Que foi, a menina me pediu ontem, segunda-feira, porque como eu disse para vocês, eu não tô pegando mais nada que não seja com 5 dias de antecedência. Então, uma delas perguntou se poderia, se daria para eu fazer de faltando 4 dias. Mas como é só assim, eram 3 flores e uma frase, não tinha muito o que fazer no computador, não tinha arte para fazer, não tinha nada para fazer, e eu já estava cortando, não tinha nada para imprimir também, e eu já estava cortando assim, parte com cores. Aí eu aproveitei o rosa do Alice e já cortei, que eu também estou fazendo o Alice nos País das Maravilhas, tanto a caixa como um topo. Sempre quis fazer esse tema. Só que toda vez que eu ia começar, uma coisa e outra, e eu não fazia. Aí agora teve uma cliente que me pediu, mas também ela me pediu e sumiu. Mas como, vamos dizer assim, teve um motivo para eu fazer, aí agora uma desculpa, né, para eu fazer, aí eu vou fazer ele e o dos rosas, que é Emily Vick, sei lá, um grupo dos rosa, dos rosa, uma coisa assim. Aí esse eu tenho que mostrar a moça até sexta-feira. Só que já está todo prontinho ali. Eu vou montar ele hoje. Só vou montar esse das flores agora e já pego esse dos rosa. Porque o da Alice eu ainda estou terminando os cortes, né? Não cortei tudo. E o do Hulk eu imprimi ali, mas não cortei. Porque se eu botar para cortar agora que eu estou falando com vocês, a gente não vai ouvir nada do que eu falo, porque a máquina é muito alta, o som dela, aí interfere aqui para eu conseguir falar com vocês.
Mas bora lá, vamos colar aqui. Outra coisa também que eu tô fazendo, eu decidi tentar, né? Porque eu só tenho o topo de bolo dos castelinhos, né, das princesas, em um único tamanho, que é o tamanho de 17 centímetros, que dá para um bolo de 15 e um bolo de 20. Dá até para um de 25. Só que eu queria fazer um topinho menor. Então, o que foi que eu fiz? Aproveitando que eu estou cortando os lamicotes, eu diminuí para um topo de 12 centímetros, que também dá para um de 10, que seria, no caso, o menorzinho para eu fazer. E já fiz uns consertos, tipo, você diminui o topo, mas tem coisas que não corta de jeito nenhum. Como, por exemplo, a porta dos castelos. É muito fininho os espaçozinhos dos lamicotes, então termina, querendo ou não, que quando você diminui demais, você diminui e não dá para cortar. Ele passa por cima do outro, ele fica fino demais e termina partindo, né? Não sustenta. Então tem que ir fazendo uns ajustes. Então eu fiz ajustes nas janelas, fiz ajuste na porta, né? Porque são 3 janelas e uma porta. E fiz ajustes também nos galhinhos que tem de lamicote das florzinhas, são os raminhos. Esses raminhos ficaram finos demais e estava passando e estava partindo. E não dá para partir, né? Tem que ficar certinho. Então eu fui e ajeitei, fiz todo o ajustezinho e agora ficou cortando, porque não é questão nem do o quanto que eu consigo cortar fino, sabe? A questão mesmo é ele sustentar. O caulezinho, ele pega uma flor maiorzinha na ponta. Então, quando bota em pé, ele não estava sustentando. Mas agora eu já ajeitei, dei uma engrossadinha no caule e ficou tudo ok. E botei para cortar o arcozinho, mas também vou ter que ajeitar esse arco, porque não conseguiu cortar. Ele, o corte saiu por cima do outro e não deu certo. Mas tudo bem, é assim mesmo, a gente vai fazendo os ajustes. Por isso que quando a moça, a boleira me pedia topo, não, é igualzinho, só que menor. Eu digo, nem tudo que eu fiz grande dá para fazer menor. Tem coisas que eu tenho que ficar ajustando, aí eu tenho que cortar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e nem sempre dá tempo de fazer. Então, não é porque eu já fiz uma vez que é rapidinho de fazer, ou na cabeça dela é fácil. Uma vez eu trouxe ela aqui e mostrei que não era assim. Aí ela deu uma entendida. Então, tem coisas que e uma das boleiras realmente ficou chateada porque eu não pude pegar mais topos.
que tinha dito que não tem problema, mas teve sim. Por que que eu digo isso? Porque eu disse a ela que eu tinha topos prontos. E ela pediu para a moça fazer o topo igualzinho ao que eu tenho pronto. Ou seja, ela ficou chateada. E eu não posso fazer nada, não é mesmo? Eu não posso parar o que eu vou fazer em função dos outros, porque ninguém para a vida em função da minha. Até porque uma das boleiras, ela me ajuda a ajudar ela. Então, olha aí, ela me pediu com 4 dias, sendo que eu disse que não tinha condições nenhuma de pegar com menos de 5, mas ela me perguntou, eu disse que dava as cores que ela estava querendo, batia com as cores das folhas que eu ia cortar. Estou fazendo para ela. Ela já me mandou topos até para o mês de julho. Ou seja, eu vou fazendo aos poucos. Um deles é bem complicado, que é para um de 15 anos. Para eu transformar uma imagem no topo. Agora uma imagem cheíssima de detalhes. Mas como eu tenho tempo, eu vou fazer. Tempo assim, né? Tem tempo daqui para final de julho. Então, sempre que eu tiver um tempinho, eu vou vendo essa arte. Eu já botei ela em destaque ali, para eu não esquecer, né? Porque eu não tenho o costume de deixar para depois, mas por conta dos kits que vêm com muitas peças como esse, a gente termina pensando assim, né? Vou primeiro fazer isso, depois eu faço aquele porque tem tempo. E termina que no final a gente abusa do tempo. Mas vai dar tudo certo. Eu vou conseguir fazer os dois. As caixas e o topo dela. Bom, eu vou acelerar aqui para poder a gente adiantar o serviço, o vídeo não ficar longo. Eu gosto de vídeos mais gravados a produção do que falados, mas eu sei que tem muita gente que gosta dele mais falado do que gravado. Eu gosto de ver o processo. Gente, olha só, esse daqui, eu, por conta de estar muito úmido, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é cortar ele espelhado. Eu botei a folha de cabeça para baixo, espelhei e cortei ele assim. Mas eu não gosto, eu gosto de cortar ele certinho. Mas foi o que deu para fazer. Então, bora lá, deixa eu acelerar aqui.